Olá, eu sou Elissa Passos, sou médica ginecologista da Clínica Ortofísio em Conceição do Almeida. Lido diariamente com as questões envolvidas no cuidado à saúde da mulher e estou aqui para conversar com vocês sobre o Outubro Rosa, que é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama e que tem o objetivo de trazer informações para a população e promover os cuidados de prevenção contra o câncer de mama, orientar sobre como é feito o rastreamento do câncer de mama, para que a gente possa obter um diagnóstico precoce e assim aumentar as chances de cura da doença. E por que é importante a gente falar sobre o câncer de mama? Então, como nós sabemos, o câncer de mama é um dos tipos de cânceres mais comuns nas mulheres em todo o mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, não é diferente. O câncer de mama é um dos tipos de cânceres com maior mortalidade nas mulheres brasileiras. No entanto, se a doença for detectada de forma precoce, ainda no inicinho da doença, nós conseguimos uma taxa de cura de 90 a 95% dos casos após o tratamento. Por isso é tão importante o acompanhamento médico de rotina e a realização da mamografia, que é o exame padrão ouro para o rastreio de câncer de mama. Doutora, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer de mama? Então, o câncer de mama é multifatorial, ou seja, pode sofrer influência de diversos fatores. Os principais fatores de risco são a idade. Principalmente a partir dos 40 a 50 anos, as mulheres começam a ter uma chance maior de desenvolverem um câncer de mama. Além disso, a história familiar de câncer de mama, principalmente em parentes de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, ou até mesmo um parente do sexo masculino. É importante lembrar, gente, que o câncer de mama, ele é muito mais comum nas mulheres. Porém, ele também pode acometer pacientes do sexo masculino. Então, se você tem um parente de primeiro grau ou um parente do sexo masculino que tenha tido uma história de câncer de mama, isso significa que você tem uma chance maior do que a população em geral de desenvolver um câncer de mama. Além disso, o sedentarismo, a não prática de atividades físicas de forma regular, o sobrepeso, a obesidade, o consumo de álcool e de cigarros também são fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer de mama. Então, como vocês podem ver, existem alguns fatores que são modificáveis, ou seja, a gente pode adotar hábitos de vida mais saudáveis, iniciar a prática de exercícios físicos de forma regular, buscar ter uma alimentação mais saudável, mais natural, com menos produtos industrializados, que venham a prejudicar a nossa saúde, mantendo assim o nosso peso em equilíbrio, também como uma forma de prevenção do câncer de mama e de outras doenças, como hipertensão arterial, diabetes, alterações de colesterol, infartos, AVCs, os derrames. Então, doutora, como é feito o rastreamento para o câncer de mama? Com realização das mamografias. Em geral, a partir dos 40 anos de idade, toda mulher deve começar a fazer as suas mamografias uma vez ao ano. Se você tem um risco aumentado de câncer de mama, o seu exame vai ser indicado de uma forma mais precoce, ou seja, antes dos 40 anos. Alguns outros exames também podem ser solicitados pelo seu médico, a depender de cada caso, como, por exemplo, a ultrassom das mamas e a ressonância das mamas. Porém, o exame para rastreio mesmo é a mamografia. Muitas pacientes se queixam que sentem dores no momento da realização da mamografia, quando a máquina faz aquele aperto nas mamas, Então, uma estratégia que a gente orienta é que vocês façam o exame fora do período menstrual, que é aquele período em que as mamas ficam mais sensíveis. Então, espera passar a menstruação, espera a mama ficar um pouco menos sensível e aí sim faz a mamografia, porque aí vai incomodar um pouco menos. E aí é importante lembrar que, mesmo tendo esse desconforto no exame, a mamografia ainda é a nossa forma de detecção do câncer de mama. E isso pode salvar a sua vida.
E doutora, além da mamografia, como eu posso perceber se existe algo errado com a minha mama? Então, existem alguns sinais e sintomas que podem indicar a necessidade de uma avaliação médica mais imediata. E quais sinais são esses? Bom, se você palpa um nódulo na sua mama, principalmente se for um nódulo mais endurecido, mais fixo e que geralmente não dói, isso é um sinal de alerta. Significa que você precisa buscar uma consulta com um ginecologista ou um mastologista. Além disso, se você perceber a saída de secreção pelo seu mamilo, principalmente se essa secreção sair apenas de um dos lados e tiver uma cor vermelha, tipo sangue, ou transparente, tipo uma água, isso também é um sinal de alerta. Além disso, se você perceber a presença de lesões na sua pele das mamas, aquelas lesões que não cicatrizam, ou uma área mais vermelha na pele da mama, ou até alterações que tenham um aspecto de casca de laranja, também é um sinal de alerta e você deve buscar o exame de um médico. O autoexame das mamas, que é aquele exame que a própria paciente faz a palpação das suas mamas, é uma forma de fazer com que essas mulheres conheçam o seu corpo, né? Percebam como o seu corpo funciona, como o seu corpo se comporta normalmente. E assim, após conhecer como o seu corpo funciona normalmente, você pode identificar caso algo fuja daquela normalidade. Pode perceber a presença de algum sinal suspeito. Porém, é importante lembrar que o autoexame, ele não substitui a necessidade de realização da mamografia, bem como não substitui a necessidade das consultas com os profissionais especialistas no assunto, que são o ginecologista e o mastologista em casos mais específicos. Então, essas são informações muito importantes que toda mulher deve saber para poder investir nos cuidados com a sua saúde. Nesse sentido, é importante lembrar da importância de passar por consulta com sua ginecologista de confiança pelo menos uma vez ao ano, para realizar os seus exames, tirar as suas dúvidas, buscar orientações que você esteja necessitando. Lembrar também que além do câncer de mama, que é muito importante, existem outras doenças que podemos prevenir, podemos rastrear, podemos diagnosticar de forma precoce e tratar ainda no início, como por exemplo o câncer de colo de útero, que também é um dos principais tipos de cânceres das mulheres brasileiras e que também tem uma taxa de mortalidade muito preocupante, infelizmente, mesmo sendo uma doença evitável. Por isso, a importância de realizar também anualmente o exame preventivo ginecológico, aquele que a gente chama de Papa Nicolau. Toda mulher que já tenha iniciado vida sexual, principalmente a partir dos 25 anos de idade, deve começar a fazer os seus preventivos ginecológicos. Além disso, é importante lembrar que a principal forma de prevenção contra o câncer de colo de útero é a vacinação contra o vírus HPV, que é inclusive disponibilizada pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, para crianças e adolescentes, tanto para as meninas quanto para os meninos. Então, fiquem atentas. Também as suas carteiras de vacinação, bem como as cadernetas de vacinação das suas crianças. Por fim, gente, mais uma vez, deixo aqui o lembrete. Não tenham medo de falar sobre o câncer de mama, não tenham medo de falar sobre o câncer de colo de útero. É preciso desfazer esses tabus que cercam essas doenças. É preciso que vocês não deixem de realizar os seus exames e as suas consultas de forma regular, que vocês não deixem de perguntar, de se informar com os seus médicos, pois nós podemos detectar esses problemas de forma ainda muito precoce. E hoje em dia existe cura para a grande maioria dos casos que são detectados no início. Então, vamos juntas nos cuidar, nos apoiar e promover cada vez mais os cuidados com a saúde da mulher.